Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que está escrito assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você já sentiu que Deus demorou demais para responder a sua oração, seu clamor, o seu pedido? Abraão é um dos homens na Bíblia que revela essa verdade para a gente. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus e anos se passaram. E ele achou que aquela promessa não mais se concretizaria na vida dele. Mas quando Deus ele promete, Deus garante a vitória. A promessa que Deus faz não morre quando ela está no tempo de Deus e que nós estamos vivendo na obediência ao Senhor. José também teve 2 sonhos, aonde ele via que ele, representado ali pelo feixe de trigo, tinha sido exaltado diante dos seus irmãos, diante do seu pai, diante da sua mãe. E no tempo de Deus, Deus cumpriu aquela promessa. Mas anos se passaram, acontecimentos vieram turvar o coração de José, o coração de Abraão. O tempo veio provar a intenção do coração deles para saber se eles estavam dispostos a obedecer a palavra do Senhor e seguir a orientação de Deus. Então, se você tem passado por tempos onde a resposta de Deus tem demorado, não se preocupe, porque Abraão também viveu isso. Quando ele recebeu a promessa de que ele seria pai de nações, de que ele teria um filho, ele tinha 75 anos. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Humanamente falando, aquilo parecia impossível, porque um homem de 75 anos que ainda não tinha filhos, não é? Às vezes as promessas de Deus para nós, ela parece humanamente impossível. Mas se foi Deus que falou, creia, porque Deus ele é fiel para cumprir. A esposa de Abraão era estéril, uma vida inteira de esterilidade, de não poder gerar fruto. E o tempo estava passando, o tempo estava avançando, o corpo dos dois envelhecia. Mesmo assim, Deus falou. E Abraão creu diante das impossibilidades. A promessa de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, não nasceu da capacidade de Abraão, não nasceu da capacidade de Sara, mas nasceu da soberania de Deus. A aliança que Deus estava fazendo não dependia da força humana, mas da fidelidade de Deus e a fidelidade de Abraão em permanecer acreditando. O Senhor Deus não estava apenas prometendo um filho a Abraão, estava revelando o seu plano, o plano de amor por meio de uma linhagem que apontaria para Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. E quando nós lemos a história de Abraão, nós vemos que durante 25 anos, Abraão precisou esperar, aprender a esperar. Esse período teve propósito. No relato de Gênesis, nós vemos que Deus trabalha primeiro no coração antes de cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida. A demora não era uma formação espiritual, era um tratar com o coração de Abraão, com o coração de Sara, para que eles pudessem verdadeiramente gerar algo genuíno, algo que verdadeiramente eles iam glorificar a Deus através da promessa. Talvez hoje você esteja vivendo esse intervalo, esse aprender a esperar. Deus falou algo ao seu coração, mas tudo parece parado, tudo parece estagnado,
tudo parece que não está avançando, as portas não se abrem, as respostas não chegam. Porém, enquanto você espera e faz a sua parte, Deus te sustenta na sua fé. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Não havia mais espaço para méritos humanos. O milagre deixou claro que a promessa veio de Deus e se cumpriu por causa da fidelidade de Deus. Quando o impossível acontece, toda glória, toda honra e todo louvor é entregue ao Senhor, pertence a Deus. E eu e você precisamos nos lembrar disso. O relógio de Deus não falha. A promessa pode atravessar anos, lágrimas e desertos, mas continuará viva na mente de Deus, nos projetos e nos planos de Deus. Se Deus falou, Ele cumprirá. A sua espera, a minha espera, a espera de Abraão, a espera de José, a espera de Davi, não foi e não é inútil. Ela está produzindo em nós confiança, maturidade, dependência do Senhor. Deus ainda está preparando aquilo que os seus olhos ainda não viram, não conseguem ver, mas Deus já tem preparado. Ele só está te capacitando para receber aquilo que Ele tem para você. Então permaneça fiel todos os dias, mesmo sem resposta, continue orando, continue obedecendo, continue confiando. A constância, ela fortalece a nossa fé e mantém o nosso coração alinhado à vontade de Deus. Não limite Deus, não limite Deus ao seu tempo, ao tempo humano. Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. O impossível acontece quando você aprende a confiar completamente em Deus e descansar na palavra dele. Esperar é crescimento espiritual. Enquanto você aguarda a promessa, desenvolva a intimidade com Deus. Paciência, graça, aprendizado da palavra do Senhor. Vai entregando a sua vida, entregando as suas renúncias, entregando a sua confiança no Senhor. O processo, ele serve para fortalecer a sua fé, para sustentar aquilo que Deus vai entregar para você lá na frente. Porque se você não tiver fé suficiente para esperar, quando você receber, você pode jogar tudo fora. Por quê? Porque você não foi moldado, trabalhado. Você não aprendeu a esperar, você não aprendeu a descansar, você não aprendeu a renunciar. E até a bênção, quando ela é entregue antes da hora, ela não traz bênção, ela não traz favor de Deus, ela traz destruição. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Saul. Saul, ele recebeu uma grande bênção de Deus, mas ele não foi preparado para receber aquela bênção. Ele foi colocado como rei de Israel. E rápido, muito rápido, o coração dele se converteu, não a Deus, mas à superioridade, à soberba, à altivez, ao autoritarismo de achar que as pessoas em volta tinham que obedecer a ele, inclusive Deus fazer aquilo que ele queria, do jeito que ele queria e quando ele queria. E ele foi reprovado por Deus. Samuel, um homem de Deus, estava orando por ele e o próprio Deus disse para ele: por que você ainda ora por quem eu rejeitei? Então nós precisamos ter cuidado. Não é só receber a bênção, mas é cuidar da bênção e dar honras a Deus que nos deu a bênção e que está nesse tempo de espera nos capacitando para glorificarmos a Ele e entregarmos toda a honra para Ele e fazermos o nosso melhor quando a bênção chegar nas nossas mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar na beleza da tua verdade, da tua palavra, da tua fidelidade. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, fortalece o nosso coração enquanto nós esperamos a concretização das tuas promessas. Quando o medo vier, Senhor, ajuda-nos a confiar no teu tempo, na tua fidelidade, na tua verdade, na tua bondade.
Assim como o Senhor sustentou Abraão, José, Davi e tantos outros homens e mulheres na Bíblia durante anos, sustenta também a nossa fé. Que nós não desistamos diante das demoras, mas permaneçamos firmes, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos faça entender que toda espera tem propósito e que toda espera vale a pena. Um grande abraço, fica com Deus.